Cumprimento a amada igreja na santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Amém. Irmãos, neste momento meu coração se enche de alegria de poder estar aqui com vocês mais uma vez, né? Eu quero agradecer primeiramente a Deus, porque se não fosse por Ele, nem eu, nem os irmãos, ninguém estaria aqui nessa noite, né? Tudo é feito conforme a vontade dEle. Agradeço a Deus pela oportunidade de estar mais uma vez, né? Conforme a misericórdia dEle, estar ministrando a palavra dEle. Quero agradecer também o nosso irmão Eric, né? Que fez o convite, passou um zap essa semana. E aí, irmão Rei, tem como dar um suporte lá domingo, levar a palavra? Eis-me aqui, irmãos, né? Estamos à disposição. E agradecer também ao pastor, né? Que pela confiança de ceder aqui o espaço para nós estarmos assim compartilhando a palavra de Deus. É muita alegria estar aqui com vocês, irmãos, muita alegria mesmo. Toda vez que eu venho aqui na igreja congregacional, eu fico relembrando os velhos tempos, né? Bons tempos que nós louvávamos o Senhor Jesus Cristo. Estava lembrando dos momentos que nós tínhamos louvorzão, né? Lembro de Santos, de Vitor, tudo pequenininho, né? O Wesley também, né? Hoje está tudo grandão. Eram momentos assim muito bons mesmo, né? No momento que nós tínhamos a escola bíblica, né? Ainda é na sexta-feira, pastor? Na quinta, né? Ainda tem a rodinha ainda? Como antes? Mas glória a Deus. Era bom demais, irmãos. Eu gostava muito assim, sabe? E louvado seja Deus pela vida dos irmãos. Louvado seja Deus por essa igreja tão querida, tão especial, né? Eu tenho um carinho muito grande pelos irmãos. Amém? Hoje é um dia especial, amém? Que dia é hoje? Dia dos Pais, glória a Deus. Um dia de muita alegria, né? Você já deu um feliz dia dos pais para o seu pai, o seu papai? Já abraçou ele? Já mandou uma mensagem? Já vi meu coroa lá na feira hoje, deu um abração. Tinha mandado um zap, né, velho? Já que eu não vejo ele, né? Então, já vou mandar um zap aqui, né? Mas vi ele na feira, deu um abração, né? Feliz dia dos pais. Então, assim, é um momento de muita alegria, né? Nesse dia tão especial. Alegria para alguns, né? Tristeza para alguns também, porque muitos já perderam seus pais, né? Mas fica as boas lembranças, né? E deixa eu falar uma coisa para você que não tem pai hoje. Tem um pai que cuida de você. Tem um pai que se preocupa com você. Tem um pai que te ama muito, que é o Deus Todo-Poderoso, o nosso poderoso Deus, né? Então, que nessa noite a palavra de Deus possa falar a cada coração presente aqui nessa noite. E não poderia ser diferente, né? A mensagem de hoje será voltada para os papais, né? Amém? Então, amados irmãos, eu quero trazer uma mensagem nessa noite, uma mensagem temática, e o tema da mensagem dessa noite é como ser um bom pai à luz da Bíblia. Quem aqui quer ser um bom pai, diga amém. Ih, esses homens dessa igreja estão bem fracos, hein? Quem aqui quer ser um bom pai, diga amém. Melhorou, glória a Deus. Aí tem uns que vai falar assim: irmão Renato, mas eu não tenho filho não, e aí? Eu não sou pai não, e aí? Mas você vai ser, né? Um dia aí você vai ser pai. Então aí quando você for pai, você vai lembrar dessa mensagem de hoje, viu? Amém? Então, amados irmãos, como ser um bom pai à luz da Bíblia? Irmãos, nós estamos vendo que a cada dia que passa, nós precisamos ser bons pais. A cada dia que passa, a gente está percebendo que a coisa está ficando mais e mais feia, né? A sociedade ela está mudando, os conceitos da família estão mudando. Já percebeu que está acabando aquela família tradicional? Né? A sociedade de hoje está tentando acabar com os conceitos da família. Muitas pessoas não estão levando mais a sério a família tradicional. Hoje a gente vê muito filho mal criado, muito filho respondão, muito filho que não respeita os seus pais, muitos filhos que querem passar por cima da autoridade dos seus pais. Não é verdade? Do contrário também, nós vemos muitos pais que não estão nem aí para a educação do seu filho, muitos pais que não querem instruir os seus filhos nos caminhos do Senhor. Hoje o mundo está muito mudado, amados irmãos.
o mundo está muito mudado. A gente vê tanta coisa no mundo que está tirando a atenção dos nossos filhos, e muitas coisas no mundo que também está tirando a atenção dos pais. Uma delas é o quê? Redes sociais, não é? Internet, né? Celular. Quanto que o celular hoje tem tirado a atenção das pessoas? É como aquela velha frase diz, né? O celular aproxima quem está longe e afasta quem está perto. Não é assim? Muitos pais hoje não querem dar mais atenção devida ao seu filho. Tem uma frase que está muito famosa no Instagram, não sei se foi um pastor que falou isso, ele disse assim: muitos dizem que morreriam pelos seus filhos, mas poucos viveriam por eles. Muitos dizem que quer morrer pelo seu filho, que morre pelo seu filho, mas muitos não vivem por eles. Então, gastar tempo com o filho e o filho gastar tempo com o pai, infelizmente isso está acabando nos dias de hoje. Muitas coisas estão tirando a atenção do relacionamento entre pai e filho. Então eu quero trazer aqui essa mensagem nessa noite. É uma reflexão para a igreja, mas principalmente para nós que somos pais, de como sermos um pai melhor para os nossos filhos, segundo a Bíblia, segundo a palavra de Deus. Amém? Então que o Senhor possa falar a cada coração aqui nessa noite. Então, como nós podemos ser um bom pai para os nossos filhos, segundo a Bíblia, segundo a palavra de Deus? Vamos lá. Primeiro passo para nós sermos um bom pai é sermos um pai sábio. Irmãos, para nós sermos um bom pai, dar uma educação boa para os nossos filhos, nós devemos ser pais sábios. Nós precisamos de sabedoria. Amados irmãos, e como o mundo está hoje, nós realmente precisamos de sabedoria. Precisamos ser pais cristãos sábios, para sabermos instruirmos os nossos filhos nos caminhos do Senhor. Mas deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Não é só o pai crente, não é só o pai evangélico que é um bom pai. Tem muitos pais por aí que não são crentes e que são bons pais. Por quê, irmão Reinaldo? Sabe por quê? Porque eles seguem princípios bíblicos. Trata bem do seu filho, cuida bem do seu filho, dá uma boa educação para o seu filho, ensina o que é certo, ensina o que é errado. Tem muitos pais por aí que não são cristãos, que são pais bem melhores do que pais cristãos. Essa é uma realidade, amados irmãos. Essa é uma realidade. É duro de ouvir isso, mas é uma verdade. Agora, isso não quer dizer que os pais que não são cristãos, que são bons, que eles vão ser salvos, tá? Tem uma diferença aí. Não é porque eu sou bom que eu vou ser salvo. O pastor aqui é missionário, né? O pastor com certeza já viu muito argumento de pessoas falarem assim: mas peraí, você está falando que eu só posso ser salvo por aceitar Jesus, mas eu sou uma pessoa boa, né? Eu sou um homem bom, eu pago as minhas contas, eu trato bem a minha esposa, eu trato bem o meu filho, né? Eu sou um cara honesto, então por que eu não posso ser salvo? Ninguém é salvo por ser bom, porque ser salvo por bondade é salvo por obras. E o que Efésios capítulo 2, versículo 8 e versículo 9 diz o quê? Pela graça sois salvos mediante a fé em quem? Em Cristo Jesus. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Ninguém é salvo por obras, ninguém é salvo por ser bom. Então pode ter um pai que não é crente e ser um bom pai? Sim, ele vai ser um bom pai. Isso não quer dizer que ele vai ser salvo. Então, amados irmãos, para nós sermos um bom pai nos dias de hoje, em qualquer momento da vida, nós precisamos ser sábios. E a palavra de Deus diz em Provérbios capítulo 9, versículo 10, que é um versículo muito conhecido da Bíblia, que diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Então, como que você, como que nós pais, ou também aqueles que não são pais, né? Como que nós podemos adquirir sabedoria? De que forma nós podemos adquirir sabedoria? Nós adquirimos sabedoria sendo tementes ao Senhor. A partir do momento que nós somos tementes a Deus, a partir do momento que nós tememos ao Senhor, Deus ele nos adquire sabedoria. E temor ao Senhor, tem pessoas que entendem errado. Temor a Deus não é ter medo de Deus.
O que é temor a Deus? Temor a Deus é você amá-lo. Temor a Deus é você respeitá-lo. Temor a Deus é você reverenciá-lo. É você reconhecer, é nós reconhecermos que Ele é o nosso soberano, que Ele é o nosso Senhor, que Ele é o Salvador das nossas vidas. E vou falar uma coisa para os irmãos. Isso aqui não vale só para os pais, não, vale para toda a igreja. Se tem uma coisa que está faltando nas igrejas hoje, em todas as igrejas, é a falta de temor a Deus. A falta de temor a Deus. Amados irmãos, vamos refletir um pouco. Será que realmente nós estamos sendo tementes a Deus? Se não me falha a memória, Mateus 6,3 diz: mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Deixa eu fazer uma pergunta: será que nós estamos realmente buscando em primeiro lugar o reino de Deus? Quando nós acordamos, qual a primeira coisa que nós fazemos? Não é abrir o olho não, tá, irmãos? Não estou falando disso não. Mas qual a primeira coisa que nós fazemos quando nós acordamos? Será que nós vamos parar o joelho? Será que nós vamos ler a nossa palavra, a Bíblia? Será que nós vamos fazer um devocional? Será que nós vamos ouvir um louvor? Estudar a palavra? Não. Muitos de nós fazemos o que quando nós acordamos? Fazemos isso aqui, ó. Pegamos o celular e vamos ver a mensagem do WhatsApp, não é verdade? Que temor a Deus é isso que nós estamos tendo? Devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Será que nós estamos temendo a Deus? Como que nós fazemos quando nós vamos para o culto? Como que nós adoramos a Deus? Não estou aqui querendo questionar, cada um tem a sua forma de adorar. Mas como que nós reverenciamos Deus no culto? Qual é o horário que nós chegamos para vir para a igreja? Se o culto aqui é 6 horas, né? A nossa igreja é 7h30. Se o culto é 7h30, por que a gente chega quase 8 horas? Aí quando a gente vai para o trabalho é 7, né? 6h30 a gente está chegando lá, né? E por que para a igreja não é assim? Então, amados irmãos, vamos refletir sobre isso, temor a Deus. Quando nós temos temor a Deus, Deus nos dá sabedoria. E vou falar uma coisa para os irmãos: nos dias de hoje, para nós sermos bons pais, segundo a luz da Bíblia, nós precisamos de sabedoria. Como nós precisamos, irmãos, porque tem situação que não dá para resolver na força do nosso braço. Tem situação em relação a pai e filho que não dá para nós resolvermos sozinho. Não dá. Precisamos da ajuda de Deus, precisamos da ajuda do Espírito Santo, precisamos pedir sabedoria a Deus. É ou não é assim, irmãos? Tem situação que é só Deus para nos dar sabedoria, para resolvermos a situação. Então nós precisamos de sabedoria para sermos bons pais. Amém? Segunda lição: o que é que nós precisamos fazer para sermos bons pais à luz da Bíblia? Nós precisamos instruir. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a andarem no caminho do Senhor. Isso aqui muitos pais, muitos de nós estamos falhando. Para sermos bons pais, nós precisamos ensinar os nossos filhos a andarem nos caminhos do Senhor. Olha o que diz carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 4. Pais, não irritem os seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Olha que interessante esse versículo. Vamos dar uma analisada aqui. Efésios capítulo 6, versículo 4. Pais, não irritem os seus filhos, antes criem segundo a instrução e o conselho do Senhor. O que é que Paulo estava querendo dizer? Vamos pegar aqui a parte A desse versículo. O que é que Paulo estava querendo dizer sobre não irritar os nossos filhos? O que é que isso significa? Paulo está querendo nos ensinar que nós não devemos irritar os nossos filhos. Primeiro, ele está nos ensinando que nós não devemos agir por falta de moderação. Amados irmãos, tem pais que exageram, passam por ponto, né? No que diz respeito à correção do filho, no que diz respeito à vara da correção, né? Tem muitos pais que passam da moderação. Tem muitos pais que querem espancar os seus filhos. E não é assim que funciona, amados irmãos. Não é assim que funciona. Apesar que a Bíblia fala da vara da correção, né? Rapaz, isso aí é uma polêmica que dá hoje, né? Aí vem o conselho tutelar e fala: não, pai, não, mãe, você não pode bater no seu filho de jeito nenhum, né? Não pode.
Porque você está agredindo o seu filho. Rapaz, se for assim, vamos analisar uma coisa aqui, vamos parar para pensar. Se formos parar para pensar, se for por essa ideia, então quer dizer que os nossos pais, né, foram os piores pais possíveis. Porque a gente caiu na pancada, não foi, irmão? A gente caiu na surra, não foi? Tem gente aqui que apanhou de quê? De banheiro de facão, né? Chinela havaiana, o que mais? Chicote fedegoso, né? Eu fiz correção, meu irmão. Ó, eu já apanhei de chinela havaiana, mangueirinha de chuveiro, fedegoso, chicote, né? Fiz a coleção também, não era foxicheiro, eu aprontava demais quando era novo, né? Ó, antigamente, ó, caía na chinela, né? Hoje não. Hoje, assim, irmãos, eu não sou a favor de você espancar o seu filho, tá entendendo? Mas agora a correção é bíblica, né? Um puxãozinho de orelha, porque, irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Tem momento que vocês é pais e sabem o que eu estou falando, né? Tem momento que o moço, a paciência esgota, não é? O que dá mesmo um puxão de orelha, né? Dá um tapinha para ver se resolve. Mas, amados irmãos, mas quando nós ultrapassamos a moderação, ultrapassamos o limite, espancamos os nossos filhos, nós somos exemplos para os nossos filhos. Ele vai crescer o quê? Uma criança violenta. E lá na frente, ele vai se irritar, vai pensar, olha só, eu sou um mau exemplo de pessoa para a sociedade, porque meu pai me agredia. Então nós não devemos irritar os nossos filhos. E como que nós irritamos nossos filhos? Primeiro, quando nós faltamos com moderação. Segundo, quando nós menosprezamos ou desrespeitamos os nossos filhos. Quer ver uma coisa que irrita os nossos filhos? Quando nós desrespeitamos ele. Tem pai que faz, sabe o quê? O filho tirou uma nota ruim na escola, o pai desce a lenha do filho, né? Meu filho, mas o que é isso? Em vez de ter moderação, né? Ô filho, o que está acontecendo? Por que você tirou uma nota ruim? Você está andando com más amizades? O que está tirando a sua atenção? Não, tem pais que, né, detonam o filho. Seu burro, né? Rapaz, olha só o nota que você tirou. Como é que você quer ser alguém na vida? Como é que você quer ter uma boa profissão? E aí? Isso vai causar muita ira no filho um dia. Porque ele vai falar o quê? Poxa, meu pai não me ama. Meu pai me menospreza. Ou então, amados irmãos, uma coisa que irrita os nossos filhos é nós chamarmos a atenção dos nossos filhos na frente das pessoas. Isso não é legal. Quer ver? Suponhamos que você trabalha numa empresa, você tem um cara lá que é seu patrão. Você ia gostar de chamar a sua atenção na frente das pessoas? Não, né? Ou ia gostar? Não, né? Pois é. Nós não devemos fazer isso também com os nossos filhos. Fala assim, ó, calma, lá em casa a gente conversa, né? E chegando em casa, conversa com seu filho. Porque isso vai trazer irritação aos seus filhos, né? Outra coisa que traz ira para os nossos filhos é quando nós somos exigentes de forma exagerada. Tem pais que tratam os seus filhos como escravo. Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo. Amados irmãos, nós devemos ter moderação. Os nossos filhos não é os nossos escravos, né? Não é os nossos empregados, né? Então tem muitos pais que exageram em relação a isso. Isso também pode trazer ira aos nossos filhos. Bom, mas tem também um detalhe. Não irritar os nossos filhos não significa, amados irmãos, não colocar limites nele, né? Os nossos filhos, eles precisam de limites. É uma coisa que muitos pais também falham. Não colocam limite dos filhos. Não colocam limite em relação a ter horário para vir para casa. Enquanto, né, a criança é adolescente, né, chegando lá, beirando a casa dos 18 anos, quem manda na casa é papai e mamãe. Não é o filho, não. Ó, você tem horário para voltar para casa. Não, você tem horário para voltar para casa, senão o bicho vai pegar pro seu lado, né? Tem que ter limite. Limite para ter horário para voltar para casa. Limite para assistir TV, né? Tem filhos que exageram na televisão, que assistem televisão por muito tempo. Limite para usar o celular. Eita, nessa parte tem muito pai que está falhando. Muitos pais estão falhando em relação a isso. Só para vocês terem ideia, eu e minha esposa, nós não somos melhores que ninguém. Nós somos pecadores, né?
Mas nosso filho Samuel, sabe qual é o tempo de televisão que ele assiste por dia? Aproximadamente 30 a 40 minutos. Só. E isso na hora de jantar, né? Ele janta lá, deixa assistir um pouquinho e pronto. Amados irmãos, 30, 40 minutos, o menino fica igual um zumbi. Imagine filhos que ficam no celular o dia todo. Prejudica demais a saúde, amados irmãos. Prejudica demais a saúde. Então cuidado, toma muito cuidado. E outra coisa, o celular é o mundo na mão da pessoa. Se for deixar seu filho assistir o celular, usar o celular, bota alguma coisa de bloqueio, o que é muito perigoso. Tanto o celular quanto a televisão. É algo que chama muita atenção e nos desvia do foco. Então tem que ter limite, né? Então não irritar os nossos filhos não significa não colocar limite, também não significa corrigir quando ele estiver errado. Irmãos, quando o nosso filho estiver errado, tem que corrigir, tem que mostrar para ele que ele está errado, que ele falhou. Muitos pais erram, muitos pais pecam, por quê? Porque quer cobrar do filho que está errado, mas não mostra para o filho que também errou em algo. Lá em casa é assim, se eu fiz algo que eu errei, eu falo para a senhora, não, papai errou, desculpa, viu? Quando é ele também, a gente pode estar. E sabe o que é engraçado? Samuel, ele é um menino assim muito esperto. Na hora que a gente corrige, ele fala: nossa, não, você está errado, porque você fez isso. Ele: papai, sabe aquele dia que... Não, não estou falando nada daquele dia, estou falando disso aqui que você errou. Ele começa a desviar o foco. Estava pensando, rapaz, a criançada hoje está muito esperta. Muito esperta. Tem que mostrar para ele que ele está errado. Por quê? Porque ele vai crescer tendo responsabilidade, sabendo aquilo que é certo e aquilo que é errado, não é? E outra coisa, não irritar os nossos filhos também não significa de não determinar obrigações. Os nossos filhos têm que ter as suas obrigações. Claro que cada faixa etária, né, tem um tipo de obrigação. Samuel mesmo, está pensando que nós não colocamos obrigação para Samuel? Tá lá, você chega lá, tem hora que a sala está uma zona de guerra, é brinquedo para tudo quanto é lugar. Papai, brincou? Já, papai? Pronto, vai guardar os brinquedos agora. Ah, não, vou guardar os brinquedos, né? E tem hora que bate o pé, né? Quer passar por cima da autoridade. Não vem peitar não, meu irmão. Não vem peitar não, que não dá certo. Guardar os brinquedos. Teve uma vez mesmo que eu mandei guardar os brinquedos e bateu o pé e não vai. Você vai, cruzei os braços, eu e você vai sair daqui quando você guardar os brinquedos. Chorou, pode chorar, você vai guardar os brinquedos. Foi guardar os brinquedos. Hoje está melhor. Tem filho que é preguiçoso demais, meus irmãos, né? Levanta, a cama fica bagunçada, copo lá sujo de café, prato, né? Irmãos, tem que botar obrigações. Tem que ter obrigação. Aí os pais, e as mães também, né? Não colocam obrigações, o filho vai crescer o quê? Mimado, né? Quer tudo na mão. Não, tem que colocar obrigações. Tem que fazer isso, né? Agora, vamos para a parte B desse versículo. Rapaz, olha quanta informação a gente extraiu desse versículo, só na parte A. Agora a parte B. Vamos ler Efésios 6,4 de novo, que diz: pais, não irritem os seus filhos. Agora essa parte aqui é pesada, viu? Antes, cria-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Um texto muito conhecido de Provérbios também, que eu acho que é o mais conhecido, que é Provérbios capítulo 22, versículo 6, diz assim: instrua a criança, né? Ou ensina a criança segundo o caminho que ela deve seguir, e mesmo quando envelhecer, não se desviará dele. Nós devemos instruir os nossos filhos a andarem nos caminhos do Senhor. Nós devemos instruir, nós devemos ensinar os nossos filhos, amados irmãos, a andarem nos caminhos do Senhor. Agora lá vai a pergunta: nós pais temos instruído os nossos filhos a andarem no caminho do Senhor? Nós temos insistido para que nossos filhos leiam a Bíblia? Nós temos insistido para que nossos filhos orem? Nós temos insistido para que nossos filhos vá à igreja? Lá nós não dá moleza para Samuel, não. Irmão Renato, você não pega muito pesado, não? Seu filhinho é pequeno, não, meu irmão. O mundo está muito ruim. O mundo está muito pior.
Estamos ensinando ele a andar nos caminhos do Senhor. Acho que os irmãos acompanham o Instagram aí, né? A mãe lá já botou para fazer devocional, você viu lá? Fazendo devocional, 3 anos. 3 aninhos. Lá, ó, olha só o que acontece. Lá em casa, a gente estava com mau costume, sabe de quê? De não almoçar na mesa. A gente não estava almoçando na mesa. Aí ia para um sofá, um assistindo televisão, outro lá no canto do sofá. Aí minha esposa falou assim: amor, isso está errado. A gente precisa trazer aquela tradição, família, sabe? Comer na mesa, um olhando no olho do outro, conversando. Realmente, a mãe lá para conversar. Vamos fazer isso mesmo. Aí a gente começou a almoçar na mesa. Adivinha quem faz a oração para almoçar todo dia? Samuel. E tem dia que fala: pai, hoje papai vai orar. Não, papai, Samuel que vai orar. Papai do céu, te agradeço por esse dia que é pelo alimento. É a coisa mais linda. Ele que ora. Na hora que acorda, ora. Na hora que a gente vai colocar para dormir, ora. Só tem 3 anos, mas a gente está instruindo ele a aprender aquilo que a palavra de Deus diz. Nós devemos instruir, devemos ensinar os nossos filhos a andar no caminho do Senhor. Samuel, acho que quando ele tinha, acho que era 1 ano de idade, Samuel já sabia João 3,16. O vídeo está guardado, se os irmãos quiserem eu mostro depois. 1 ano já sabia João 3,16. Tem gente na igreja que tem 50 anos não sabe João 3,16. Que Deus ama muito, da maneira que deu seu filho, o ninguém falava bem assim. 1 ano de idade já sabia João 3,16. Eu não estou falando isso aqui, irmãos, para me gloriar não, tá? Para dizer que eu sou melhor que ninguém, não. Sou um baita de um pecador. Mas eu estou mostrando para os irmãos que nós devemos instruir os nossos filhos a andarem no caminho do Senhor. Toda vez que eu vou dormir, eu conto uma historinha para Samuel, na linguagem dele, né? Não igual a nossa linguagem, né? Contar a historinha de Davi, contar a historinha de Moisés. Ele já sabe a história de Moisés já, de forma resumida. Do nascimento de Moisés até ele chegar no Egito, né? Então assim, nós devemos ter essa obrigação de ensinar os nossos filhos a andar no caminho do Senhor. Porque quando ele crescer, como a palavra diz, né? Quando ele crescer, ele vai ter o conhecimento da palavra. Por quê? A gente ensinou ele a orar, ensinou ele sobre a palavra de Deus, levou para a igreja. Aí se ele se desviar do caminho do Senhor, se ele não querer nada com Deus, aí é entre ele e Deus, né? E tem gente que acha que, né, pastor? Tem gente que acha que filho de crente, que filho de pastor é crente. Não. Ah, eu sou crente, meu filho é também. Ó, é um pecadorzinho como nós. Ele também precisa um dia reconhecer a Jesus como seu único e suficiente Salvador. E cabe a nós falar de Jesus para ele. Se ele vai aceitar ou não, aí é entre ele e Deus. Aí então eu faço a pergunta nessa noite: pais, eu, você, nós estamos instruindo, estamos ensinando os nossos filhos a andarem nos caminhos do Senhor? Não pensa assim: o irmão fulano de tal poderia estar aqui nessa noite, essa mensagem é para ele. Não, essa mensagem é para você, é para nós. Nós, pais, estamos ensinando os nossos filhos a andarem no caminho do Senhor? Reflita nessa pergunta, nessa noite. Reflita. E terceira lição, sobre como nós devemos ser um bom pai, segundo a luz da Bíblia. Nós devemos dar bom exemplo. Essa é uma parte das nossas vidas. Nós, pais, estamos falhando muito, que é dar bons exemplos. Eu quero citar aqui alguns homens da Bíblia que foram um grande exemplo para nós. Primeiro exemplo, Jó. A palavra de Deus diz lá em Jó, capítulo 1, versículo 5, que Jó, ele oferecia holocaustos, né? Ele fazia orações pela vida, ele intercedia pela vida dos seus filhos nas madrugadas. Olha só, Jó, ele pensava assim: não, eu vou dedicar meu tempo a Deus aqui, eu vou adorar a Deus, eu vou oferecer esses holocaustos. Para quê? Porque vai que os meus filhos, Jó tinha 10, né? Vai que os meus filhos pecou contra Deus. Jó, ele se preocupava com a vida espiritual dos seus filhos. Ele orava pelos seus filhos. Será que nós, pais, estamos preocupando com a vida espiritual dos nossos filhos? Ou será que nós somos soberbos em dizer: não, eu sou crente, não é meu filho, se ele aceitar Jesus, está bom.
Será que nós estamos orando pela vida dos nossos filhos? Eu sempre, quando eu posso, eu oro pela vida de Samuel. Eu falo, Senhor, que Samuel cresça nos teus caminhos, que Samuel seja um grande homem do Senhor, um grande servo do Senhor, que ele case, que ele encontre uma mulher temente a Ti, Senhor, que através da vida dele muitas vidas possam se arrepender, que ele possa pregar o Evangelho para muitas pessoas, e que através dele muitas pessoas venham a Ti, Senhor, que muitas pessoas venham a Cristo, que muitas pessoas se convertam. Será que nós temos feito isso, pais? Será que nós temos orado pelos nossos filhos, pela vida espiritual dos nossos filhos? Será que nós fazemos o que Jó fez? Orava pelos seus filhos, intercedia pelos seus filhos. Então nós devemos pegar esse exemplo de Jó. Outro exemplo também que eu acho maravilhoso na Bíblia é sobre o pai do filho pródigo. Essa história que Jesus contou é maravilhosa, né? É maravilhosa. E é interessante que o pai do filho pródigo, ele nunca desistiu do seu filho. E tem duas coisas que me chamam a atenção na história do pai e do filho pródigo, né? Na história do filho pródigo. Primeiro, é a falta é a insensibilidade do filho pródigo. É interessante que a história do filho pródigo, o que ele fala para o pai dele? Pai, dá-me parte o quê? Da minha herança. Espera um pouquinho aí. Quando que o filho tem direito à herança? Quando o pai o quê? Não entendi. Quando o pai o quê? Quando o pai morre. O pai estava vivo ainda. Muito insensível, né? O filho pródigo. Era como se ele estivesse falando assim: ó pai, eu estou cansado dessa vida. Para mim o senhor está morto. Dá a minha parte da minha herança. Eu quero curtir a vida, eu quero sair do mundo, eu quero, sabe? Eu quero extravasar. Eu quero fazer isso, eu quero extravasar. E o que mais impressiona, a segunda coisa que mais impressiona é o posicionamento do pai, é a atitude do pai. Quando nós lemos a história do filho pródigo, o que o pai fala para o filho? O que ele fala? Nada. Fica quieto. Mas o silêncio do pai parece que nos revela um ensinamento muito grande. É como se o pai estivesse falando assim: filho, você quer ir? Você quer conhecer o mundo? Você quer se jogar no mundo? Vai. E ele deu a parte da herança. É como se o pai já soubesse o que ia acontecer com seu filho. E os irmãos conhecem a história: o filho vai, gasta o dinheiro com aqueles que se dizem amigos. Cuidado, viu? Cuidado com as pessoas aí que dizem que é amigo. Amigo, como dizem por aí, né? Amigo da onça, né? Amigo da onça. E foi, gastou todo o seu dinheiro. E depois voltou arrependido. Qual a atitude do pai? O pai poderia falar: gastou todo o dinheiro, né? Rapaz, e aí, está arrependido? Doeu, não foi? Não. O pai simplesmente faz isso: vem filho, pode vir. O papai está aqui de braços abertos. E abraça o filho. O pai nunca desistiu dos seus filhos, do seu filho. Pais, nunca desistam dos seus filhos. Nós não temos controle 100% da vida dos nossos filhos. Não sabemos o que ele vai fazer lá na frente, no futuro próximo ou distante. Pode ser que ele faça algo que é ruim. Pode ser que ele se envolva com coisa ruim, com amizades ruins. E aí? A gente vai deixar abandonar os nossos filhos no mundo? Ou nós vamos abrir os braços e falar: filho, estou aqui? Nós temos que ser amigo dos nossos filhos. Falar: filho, eu não sei o que você fez, você cometeu esse erro, você fez isso, aquilo, mas eu estou de braços abertos. Papai está aqui para te receber. Estou aqui para te acolher. Você está errado. Você está errado, mas papai está aqui para te acolher. Que nós nunca venhamos desistir dos nossos filhos. Nunca. Porque os nossos filhos é a herança do Senhor. E outro exemplo maravilhoso é Noé. Noé, amados irmãos, o que Noé fez? Noé, ele protegeu a sua família do dilúvio e da corrupção daquela época. Olha que interessante, olha o que diz Gênesis capítulo 6, versículo 9. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Noé era um cara justo. O que é um homem justo? É um homem reto, é um homem que faz aquilo que
agrada a Deus, é um homem que faz as coisas de forma correta, que não se envolve com as corrupções. Amados irmãos, você está pensando que naquela época de Noé não era brincadeira não. A corrupção, o pecado estava tão elevado que Deus decidiu destruir a humanidade. É muito sério isso. Aí quem que Deus encontra na terra que era justo? Noé e sua família. 8 pessoas, acho que eram 8 pessoas, ou era 7, se não me engano. Depois os irmãos pesquisam, né? Então Deus só acha essa família que estava sendo justa diante dele. O resto da humanidade Deus destruiu. Irmãos, pensa bem. Vamos refletir aqui. O dilúvio e a destruição de Sodoma e Gomorra. Olha só ao nível que chegou o pecado da humanidade, ao ponto de Deus chegar e trazer um dilúvio para a humanidade e destruir Sodoma e Gomorra. Ou seja, o pecado naquela época estava tão grande, mas estava tão elevado, que Deus falou: vou mandar o meu juízo sobre as pessoas. Vou fazer uma pergunta para vocês: é diferente dos dias de hoje? Não. O cálice da ira de Deus está enchendo, está enchendo e está enchendo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que a cada dia nós possamos, amados irmãos, nos colocar de joelhos diante de Deus e pedir perdão pelos nossos pecados e pedir misericórdia das nossas vidas. Que a cada dia nós possamos buscar mais a presença de Deus, porque o cálice da ira de Deus está só enchendo. Em breve o juízo de Deus virá. Hoje Jesus é nosso advogado, mas quando vir, vai vir como juiz. Então Noé, ele protege sua família, porque ele era um homem justo. Pais, nós precisamos proteger os nossos filhos. Nós precisamos proteger os nossos filhos. Antigamente, os filhos falavam o quê? Quando eu crescer eu quero ser igual ao papai, né? Fortão, né? Corajoso. Hoje os filhos não falam mais isso, né? Hoje os filhos falam assim: não, eu quero ser como o Bob Esponja, né? Quero ser como o Super-Homem, quero ser como o Homem-Aranha, quero ser como o Hulk, fortão igual o Hulk. Muitos filhos hoje não falam mais isso. Quando eu crescer eu quero ser igual ao meu pai, quero ser forte como meu pai, quero ser corajoso igual meu pai, quero ser um homem reto, justo, um homem correto igual meu pai. Muitos filhos não estão falando isso hoje. Por quê? Por causa do exemplo. Por conta do exemplo. Então, pais, nós precisamos dar bons exemplos para os nossos filhos. Aí eu te faço uma pergunta: qual está sendo a nossa atitude hoje na frente dos nossos filhos, em casa? Qual está sendo a nossa atitude? Nós estamos sendo arrogantes? Estamos falando assim, baixinho, né? De forma tranquila? Ou nós estamos quebrando pau na esposa, né? Gritando, falando palavrão? Nosso filho vai aprender, irmãos, porque nós somos um espelho, somos um exemplo para os nossos filhos. É engraçado, né? Tem gente que fala assim, aqueles caras que puxam um cigarro leve, né? Ó, meu filho, não faz isso não, isso aqui não é para criança não, até parece, né? Ou então, funda na bebida, isso aqui não é de criança não, meu filho, isso aqui é para adulto, até parece. O filho vai copiar o exemplo. O que ele vai fazer? Possivelmente vai ser igual o pai, não é? Mas se o pai é um pai justo, é um homem de Deus, é um homem fiel, é um homem que ora, é um homem que instrui o seu filho a andar nos caminhos do Senhor, é um homem que ensina a palavra de Deus para o seu filho, é um homem que ensina o que é certo e errado, é um homem que dá uma boa educação para o seu filho, é um homem que leva o seu filho para a igreja e mostra qual é o verdadeiro caminho que ele deve seguir, muito difícil que ele vai para o mundo, ele vai ser um servo do Senhor. Por quê? Por conta do exemplo do pai. Então, pais, nós precisamos dar bons exemplos, sermos bons exemplos para os nossos filhos. E eu faço a pergunta nessa noite: nós estamos sendo bons exemplos para os nossos filhos? Não responda para mim não, responda para você mesmo, pai. Você está sendo um bom exemplo para o seu filho? Reflita. Em casa, pensa aí, eu estou em casa. As coisas que eu estou falando, está dando um bom exemplo para o meu filho? A minha vivência está sendo um bom exemplo para o meu filho? As palavras, sendo um bom exemplo para o meu filho? As minhas atitudes estão sendo um bom exemplo para o meu filho?
devemos dar bom exemplo para os nossos filhos, bons exemplos, ensinar ele a ser um homem de verdade, ou uma mulher de verdade, né? Não é só homem, né? Mas mulher, filho de forma geral. Samuel mesmo, ele está com 3 anos, mas eu faço o possível para ensinar tudo que eu puder para ele, como ele ser uma pessoa correta, né? Esses dias mesmo eu estava até falando para ele: ó pai, fui no posto calibrar o pneu, e ele é muito curioso, né? Ele falou assim: ó pai, deixa eu descer para mim ver. Eu desci ele, mostrei: ó pai, calibra o pneu assim, assim, assim. O nome daquilo ali é calibrador, né? O pneu do nosso carro é 32 libras. Aí você fala: ô irmão Reinaldo, ele tem 3 anos, ele não entende. Não entende? Você que pensa. Tem que ensinar, mesmo que não entenda, ensine. Fui no mercado com ele, aí ele pediu umas balinhas, né? Balinha fina, né? Ô pai, dá balinha fina para mim. Eu falei: tá bom, esse aqui você quer? Dá pai, dá para mim. Não, primeiro tem que pagar. Ele estava no caixa, né? O papai vai pagar no cartão, viu? Mas a gente pode pagar com cartão, pode pagar com dinheiro, pode pagar com Pix. Tem que ensinar, amados irmãos. Porque senão os nossos filhos não vão ter um bom exemplo, não vai ter uma boa educação. Dá trabalho. Rapaz, lá nós estamos numa fase que Samuel está numa fase assim que. É aquela fase, né? Vocês são pais, vocês sabem como é que é, né? A fase da pirraça, a fase da birra. E tem hora que a gente, ai meu Deus do céu, até vai lá, dá um puxãozinho de orelha, dá um tapinha, né? A gente se arrepende depois e pede sabedoria a Deus, né? Meu Deus, me dá sabedoria. Eu não quero que meu filho seja um filho mal educado, né? Eu não quero que meu filho seja um filho que dá mau exemplo. Não é fácil não, irmãos. Ser um bom pai, que é o tema aqui da mensagem, como ser um bom pai à luz da Bíblia, não é fácil não. Está pensando que ser pai hoje é fácil, né? Ou mãe, né? Mas hoje é o culto voltado dos pais, né? Então, ser um bom pai não é fácil. A gente tem que ser amigo dos nossos filhos. É perguntar aos nossos filhos, né? E aí, papai, né? Ou para nossas filhas: como é que você está? Como é que foi na escola? Com quem você brincou? Ô pai, quem são seus coleguinhas? Ô pai, o que seus coleguinhas falam? Porque, amados irmãos, escola hoje também é uma bênção, mas também às vezes é problema. Às vezes o filho da gente chega em casa, chega lá e fala um palavrão. Opa, o alerta já liga na hora, né? Porque onde é que você aprendeu isso? Na escola do coleguinha, né? Aí o que acontece? Para você ver, é uma reação em cadeia. Por ter alguns filhos, né? Tem alguns pais que não educam direito os seus filhos, né? Quando os filhos falam palavrão, falam um monte de besteira. Isso aí é criança, né? Aí vai para a escola, lá fala o palavrão. Aí tem aqueles pais que estão tentando educar os seus filhos. Aí esse filho fala palavrão, o filho da gente ouve o palavrão e repete em casa. Aí uns pais lá, né? Não educam os seus filhos direito, aí eles de cá pagam o preço. Mas é isso, irmãos. Pai é isso, tem que pagar o preço. Tem que pagar o preço. Eu estava até falando foi com o Fernando, né? Filho é assim, tem que conversar. Aí quando a gente pensa que já conversou tudo, aí a gente conversa mais ainda. É assim. Até entrar na cabeça dele. Não, papai está me ensinando o que é certo e o que é errado. Uma hora vai entrar, meu irmão, pelo amor de Deus, né? Na parte da oração aí, pedindo sabedoria a Deus e perseverando, uma hora vai entrar na cabeça dele que ele precisa respeitar os seus pais, que ele precisa ser temente a Deus, que ele precisa buscar a presença do Senhor, que ele precisa ser educado. Então, ser pai é uma tarefa difícil. Muitos por aí querem ser pai, né? Eu quero ser pai, né? Nascer aquele bebezinho, coisa mais linda e tal. Não é só isso. Não sabe de nada, inocente, né? Ser pai não é só isso. Ser pai é uma baita de uma responsabilidade. É maravilhoso, né, irmãos? Irmãos, ser pai é bom ou não é? Amém? Glória a Deus. É bom demais ser pai, né? Ter uma menininha ou ter um menininho, né? Ser daquele aconchego, é bom demais. Mas é uma baita de uma responsabilidade. E para nós que somos cristãos, maior ainda a responsabilidade. A responsabilidade aumenta mais ainda. Então, para nós encerrarmos a mensagem dessa noite, vamos refletir, irmãos. Vamos refletir nessa noite. Será que de fato, eu, você, nós, pais, será que nós estamos sendo bons pais para os nossos filhos?
segundo a luz da Bíblia, segundo a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude, para nós sermos bons pais, para nós instruirmos nossos filhos a andarem nos caminhos do Senhor, para nós darmos uma boa educação para os nossos filhos, porque não é fácil ser pai, mas na força do Espírito Santo, com a ajuda de Deus, e em nome de Jesus, nós vamos conseguir vencer. Amém? Então essa é a mensagem que eu trago para os irmãos nessa noite. Que Deus possa aplicar essa palavra na tábua dos vossos corações. Amém? Quero agradecer ao pastor Wesley, pela confiança. E sempre que precisar, nós estamos aqui. E eu faço das minhas palavras as palavras do profeta Isaías, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, Então, que seja feita a vontade de Deus. Que Deus abençoe a todos e eu passo a palavra para o pastor. Amém?